Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Bem-vindo a mais uma aula de DCC 070, Organização de Computadores. E na aula de hoje nós vamos falar sobre, vamos lá, aritmética computacional, a nossa aula de número 10. Então nessa aula eu vou dividir em duas partes, vão ser dois vídeos. Na primeira parte, no primeiro vídeo, eu vou falar de ponto flutuante e na segunda parte eu vou falar desses dois tópicos, vida real, vou dar um exemplo de ponto flutuante ou dessa parte de aritmética computacional no x86, nos computadores da Intel, e depois eu vou falar de falácias e armadilhas, como sempre fechando o capítulo com esses dois tópicos. Então vamos lá. A gente vai então primeiro definir o que é ponto flutuante. Ponto flutuante é uma aritmética que a gente usa para representar números em que a gente não fixa o ponto binário. E eles sempre vão ser representados, esses números em ponto flutuante, seguindo uma forma normalizada, como a gente está em binário. O número mais à esquerda vai ser sempre o 1, vírgula, alguns valores, alguns números, vezes 2, que é a nossa base, elevado a outros valores. Então, a gente tem dois intervalos. A gente tem uma quantidade de bits que vai ser utilizado para representar a nossa parte fracionária e uma quantidade de bits que vai ser utilizado para representar o nosso expoente. A gente vai ter que encontrar um compromisso entre esses dois valores, entre a quantidade que a gente usa para representar a nossa parte fracionária. Quanto mais bits, maior a precisão que eu tenho ao representar números. Quanto menos bits, menor a minha precisão. Quanto mais bits eu uso para representar valores no meu expoente, maior o intervalo de números que podem ser representados. Quanto menos bits que eu tenho, menor a quantidade de números que eu posso representar. E por que um compromisso? Porque eu tenho 32 bits, como a gente vai ver daqui a pouco, ou 64 bits, para representar os números. Então, se eu aumento a quantidade de bits para representar números com maior precisão, eu necessariamente vou, dentro dessa quantidade limitada de números que eu tenho, ter de diminuir a quantidade de bits que eu uso para fazer a representação do meu expoente, e vice-versa. Então, por isso que existe um compromisso na minha representação. Eu posso representar os números com precisão simples ou dupla, como de certa forma eu já adiantei, dependendo da quantidade de bits ou dependendo da quantidade de palavras que eu use na minha representação. Na precisão simples, eu uso uma única palavra para representar o meu número. E na precisão dupla, eu uso duas palavras para representar o meu número. Em C, a gente faria uma representação com duas palavras quando eu tenho um valor de uma variável declarada como um double. E eu faria uma representação com uma única palavra quando eu tenho um valor do tipo float. O compromisso que eu havia dito no slide anterior, justamente que eu tenho uma quantidade limitada, 32 bits, para representar o meu número. Se eu aumento a quantidade de bits para poder aumentar a minha precisão, eu vou acabar reduzindo a quantidade de bits para representar meu expoente. Eu diminuo o intervalo de números que podem ser representados. Então, é uma questão de compromisso. No caso do MIPS, a gente vai usar em precisão simples 1 bit para representar o sinal, assim como a gente já usava na representação de números inteiros. Então, eu tenho o bit mais significativo
para representar o sinal, tanto para precisão simples quanto para dupla. No caso da precisão simples, eu tenho 8 bits para representar o meu expoente e 23 bits para representar a minha parte fracionária. No caso da precisão dupla, eu aumento a quantidade de bits de 8 para 11, então eu ganho mais 3 bits para representar o meu expoente e aumento significativamente a quantidade de bits para representar a minha parte fracionária, de 23 para 52 bits, já que em uma palavra inteira eu vou usar para representar os números fracionários. A representação anterior, ela é chamada ainda de sinal em magnitude porque a gente tem um bit separado do restante dos números. Então, o bit do sinal é separado do valor, né, do expoente da fração. Então, aqui representa-se o bit do número propriamente dito, não o bit do expoente, né, não o sinal do expoente. Então, eu tenho um sinal para representar se o valor fracionário é positivo ou negativo. Mas esse valor do meu expoente ainda vai precisar de um sinal, porque eu posso ter expoentes negativos ou positivos. Bom, com essa representação em precisão simples, né, com 8 bits para o expoente e 23 bits para a parte fracionária, eu consigo representar números tão pequenos quanto 2 vezes 10 a menos 38 e tão grandes quanto 2 vezes 10 a 38. Mas ainda assim a gente pode ter um overflow. Quer dizer, eu vou ter overflow quando o meu expoente positivo é maior do que eu consigo representar com os 8 bits do meu expoente. E agora eu também tenho uma situação que é chamada de underflow, que é quando o meu expoente negativo ele se torna muito grande para caber no campo do expoente. Então a gente tem a situação agora de underflow. Bom, vamos ver então essa representação seguindo o padrão I3E 754. Bom, eu vou apresentando o padrão aos poucos, né, de maneira que a gente entenda os problemas que foram surgindo e como eles foram sendo solucionados. Tá? Então, a primeira representação que eu vou mostrar, né, ela vai ainda, né, a gente ainda vai melhorá-la para poder chegar à representação final. Então, vamos começar olhando para esse número. Eu falei que a gente trabalha com a forma normalizada na hora de representar. Lá na física, né, quando vocês aprenderam representação normalizada, vocês viram que o número sempre tem a forma de um dígito, vírgula, alguma coisa. Esse dígito, no caso da base binária, só pode ser o 0 ou 1. Mas a gente viu lá na física, tem que ser um bit, ou tem que ser um dígito, melhor dizendo, diferente de 0. Né? Tem que ser 1, 2, 3 e por aí vai até o 9. No caso da representação binária, esse dígito, para ser diferente de 0, só pode ser 1. Então, como o número vai estar na forma normalizada, e como na forma normalizada esse bit é sempre 1, eu não preciso representá-lo. Já é implícito que esse bit só pode ser 1, né, da parte inteira do número, vamos dizer assim. Né? Então, na hora de fazer a representação do número na base decimal, na hora da gente voltar com a representação, a gente tem que lembrar que esse bit está implícito, que a gente vai ter que somá-lo ao nosso valor fracionário para restabelecer o valor original do número. Então, na representação em 3Es, né, a gente vai aos poucos olhando para essa representação, a gente sempre vai ter que somar o valor 1 à parte fracionária do número para restabelecer o valor original, já que eu vou tentar economizar esse 1 bit, que representaria o 1, ganhando espaço para que mais
um expoente, mais um bit para expoente ou mais um bit para o campo fracionário seja usado, ao não representar esse 1, ao deixá-lo implícito. Fazendo isso, né, eu tenho uma fórmula para poder voltar ao valor original do meu número. Eu tenho que lembrar que eu tenho um bit de sinal. Se ele for 0, o número é positivo. Se ele for 1, o número é negativo. Esse bit de sinal vai implicar que eu tenho o valor 1 ou menos 1, multiplicando o meu número para me dar, né, o valor positivo ou negativo, ou para torná-lo positivo ou negativo. Então, esse número menos 1 ou mais 1 vai multiplicar o 1 mais a parte fracionária, que eu não vou representar esse 1 no meu número. Na hora de representar a parte fracionária, eu jogo esse 1 fora, né? Eu deixo esse 1 implícito, e para poder então recuperar, eu tenho que lembrar de somá-lo na minha fórmula, para poder ganhar espaço. Vezes 2 elevado ao meu expoente. Eu não preciso representar o 2, porque se eu estou na base binária, é claro que a base, ou que o meu valor aqui é o 2. Então, eu só preciso representar os bits relacionados ao meu expoente. Então, vezes 2 elevado ao meu expoente. Só que essa representação aqui pode criar uma confusão. E se eu quiser representar o número 0? Eu estou fazendo sempre 1 mais alguma coisa. Se eu colocar lá o expoente, né, o bit de sinal igual a 0, o número aqui vai ficar positivo, vezes 1 mais 0, vezes 2 elevado a 0. Então, esse 2 elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 1 mais 0 dá 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Vezes, imaginando aqui o sinal positivo, né, o bit de sinal 0, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1. Quer dizer, se eu tentar colocar 0, em outras palavras, em todos os meus bits aqui, 0 para o sinal, 0 para o expoente e 0 para a fração, por estar considerando que o número tem uma representação normalizada com esse 1 implícito, eu posso ter problemas para representar o meu valor 0. Então, como é que a gente lida com esse problema? A gente cria uma tabelinha que vai ser consultada na hora de olhar os meus números. Se todos os bits forem 0, seja na precisão simples ou na precisão dupla, então na precisão simples ou na precisão dupla, expoente é 0, parte fracionária é 0. Então, o que eu quero representar é o 0. Não é o que está na tabela e não o que eu encontro na minha fórmula. Se o meu expoente for 0, né, todos os bits aqui iguais a 0, ou no caso do número com precisão dupla, todos os valores do bit igual a 0. Tem um expoente igual a 0. E a minha parte fracionária é diferente de 0, então eu olho na tabela e eu entendo que meu número não está normalizado. Se meu expoente for diferente de 0, aí eu já entendo que meu número representado é um número em ponto flutuante. É um número normalizado em ponto flutuante. E a gente aproveita a tabelinha para representar outros valores. O infinito, positivo ou negativo, né, que eu posso precisar, né, para representar valores infinitos, né, positivo ou negativo, aí que vieram do resultado de uma operação. Então, eu vou reservar um expoente para esse fim, expoente 255, no caso da precisão simples, ou 2047 no caso da precisão dupla, para dizer que meu número é infinito, caso a parte fracionária do número seja 0. E se o valor for diferente de 0 na parte fracionária, então eu tenho um not a number. Então, o primeiro problema em relação a essa forma de representar é a questão da representação de alguns valores. E a tabela resolve para eles. O valor 0, como a gente falou, enfim, um valor infinito, ou esse valor que representa aí algo que a gente
não consegue representar, né, o not number. Agora, essa representação ela cria ainda um outro problema. Quando a gente tenta comparar números, ficaria mais fácil se a representação do expoente negativo, ou do expoente mais negativo, fosse mais próximo ao valor zero, e do expoente mais positivo, mais próximo ao valor com todos os bits iguais a 1. Porque nesse caso, eu poderia usar o hardware que eu já tenho para comparar e olharia apenas os bits mais significativos para saber se um número é maior do que o outro. Na forma atual que a gente está trabalhando, a gente teria uma situação em que, comparando bit a bit, a gente poderia imaginar que esse número é maior do que esse número, porque ele tem um bit 1, né, na posição 30, enquanto esse cara, o bit mais significativo dele está na posição 23. Só que é o contrário, né? Usando essa representação ainda que não é a final, esse número aqui representaria 1 vezes 2 a menos 1, que é menor do que esse número aqui, 1 vezes 2 a mais 1. Então, o valor 1 positivo no expoente, aqui a parte fracionária, todos os bits iguais a zero, mesma coisa aqui, parte fracionária, todos os bits iguais a zero, o valor negativo, o valor menos 1, representando com complemento a 2, seria todos os bits iguais a 1 no expoente. Então, a gente tem um valor que, aparentemente, comparando bit a bit, de um valor menor, aparentemente, pela comparação, ele parece maior do que esse cara aqui. Se a gente conseguisse aplicar essa ideia de que o mais negativo está mais próximo do zero e o mais positivo, não é o caso aqui, mais próximo do 1, mas se a gente invertesse essa representação aqui, a gente teria uma forma mais fácil de fazer a comparação. Então, com o objetivo de facilitar a comparação, a gente usa um bias, a gente usa um deslocamento no nosso expoente. A gente vai adicionar um valor ao expoente de maneira que esse expoente se aproxime dessa representação e facilite as comparações. No caso do padrão I3Es, eu vou usar um bias para precisão simples e outro bias diferente para precisão dupla. O valor 127 para o valor de precisão simples e 1023 para o valor de precisão dupla. Então, isso quer dizer que, como eu estou somando ao meu expoente na hora de representar, para que eu possa recuperar o número, eu tenho que subtrair desse meu expoente. Então, o expoente representado já vai estar representado com o valor somado. Para que eu possa recuperar o número original, eu tenho que lembrar de tirar o valor que eu adicionei para poder restabelecer esse valor original. E aqui, então, a gente chega na representação desse padrão I3Es. A gente vai ter o nosso sinal, a nossa parte fracionária, lembrando de somar o 1, e o nosso expoente, lembrando de subtrair o bias, que foi somado quando eu fiz a representação no padrão I3Es, para precisão simples e dupla. No nosso exemplo anterior, como é que a gente resolve o problema? Se esse cara está em precisão simples, eu vou somar o valor 127 na representação. Então, menos 1 do nosso expoente, mais, eu vou somar, então mais 127 daria 126. 126 em binário é o valor 0, 111, 111 e 0. Mesma coisa eu vou fazer com esse expoente, eu vou somar ao valor 1, 127. Então, ele passa a valer 128. 128, representado em binário, seria esse valor, 1000, 0000. Vejam que agora, em termos de comparação, esse número, né, eu vou ter aqui o bit de sinal, então, valor 0 para os dois números. Agora eu vou ter aqui 0, 1 e algumas reticências aqui.
e aqui eu vou ter um 0. Comparando bit a bit, esse número aqui parece maior do que esse, que é o que de fato acontece. Então, o BIAS resolve esse meu problema na hora da comparação. Então, vamos ver alguns exemplos aí de comparação em ponto flutuante, né, para a gente ver como é que a gente representaria os valores fracionários, que é o que interessa para a gente. Vamos começar com o valor 0,75 ou menos 0,75. Vamos representá-lo em precisão simples e em precisão dupla. Então, vamos começar. Primeira coisa, vamos representar o 0,75 em binário. Aqui deixa eu abrir um... Não sei se vai adiantar muito, porque minha letra aqui não é muito boa, mas vamos tentar abrir aqui um editorzinho para que a gente possa tentar... Vamos ver aqui um CarWrite. Bom, abri aqui o CarWrite, deixa eu mostrar o CarWrite que eu abri para vocês. Então, vamos mostrá-lo aqui. Então, 0,75, menos 0,75. Como é que eu represento esse número aqui em binário? Vamos aumentar aqui, que essa fonte está pequena, né? Como é que eu represento esse número aqui em binário? Ora, de maneira semelhante ao que a gente fez para a mudança de base. Como é que a gente faz a mudança de base? Foi o que eu ensinei na aula número 9, na aula passada. A gente tem lá, quer mudar de uma base binária, ou de uma base decimal para uma base binária, a gente vai fazer operações de multiplicação, né, ou de divisão pela base. Então, no caso do 0,75, eu vou fazer multiplicações sucessivas pela minha base, de maneira que a parte fracionária do meu número vai ser multiplicado por 2. E a parte inteira a gente vai ignorar. Então, eu vou fazer sucessivas multiplicações pela minha base até que ou eu chegue a um valor, né? No caso aqui, eu vou ficar com 1,0, né? Porque eu vou ficar com esse meio vezes 2, daria 1. Né? Então, eu vou parar quando a minha parte fracionária for igual a 0, ou quando a quantidade de bits que eu tiver para representar o meu número for preenchido. Né? No caso lá do padrão I3Es, eu tenho um limite na minha representação. Então, eu vou parar quando esse limite for atingido. Na precisão simples eu tenho os 23 bits, na precisão dupla eu tenho os 52 bits. Então, eu pararia esse processo quando atingisse esse limite. Então, nesse caso aqui, o 0,75 seria representado, ou seria o equivalente ao 0,11. Eu vou pegar aqui 0, e a partir daqui eu vou colocar, vou colocar uma vírgula, 0, e a partir daqui eu pego todos os bits da minha sequência para representar a minha parte fracionária. Então, menos 0,75 na base 10 equivale ao 0,11 na base binária. Mas vejam que esse número aqui não está normalizado. Então, a gente tem que fazer a normalização ainda desse número. Então, 0,75 equivale ao valor 0,11. Ao normalizar o número, eu tenho que andar com a casa decimal. Então, eu vou andar com a vírgula para a minha direita uma casa até encontrar o primeiro número 1.
para que ele fique na forma normalizada, para que fique na forma 1, alguma coisa. Nesse nosso caso aqui, basta que um deslocamento para a minha direita seja feito. O que nos leva, então, ao valor menos 1,1 vezes 2 a menos 1. É um deslocamento, então, que foi feito. Mas eu tenho que lembrar que esse meu expoente, ao se utilizar o padrão I3Es para a representação, tem que ser somado ao bias, que no caso da precisão simples é o valor 127. Então, menos 1 mais 127, 126, que nós acabamos de ver que é o valor, que equivale ao valor 0,111,110. E por fim, como o número é negativo, bit de sinal igual a 1. Então, 1 no bit de sinal, o valor do meu expoente, seguido pela minha parte fracionária do número normalizado, começando a representar a parte fracionária da esquerda para a direita, e completando com zeros os valores à minha direita. Já no caso da precisão dupla, o que muda é que meu bias, ao invés de ser o 127, é o 1023. Eu vou ter 11 e não 8 bits para fazer a representação. Então, menos 1 mais 1023, 1022, representado em binário. Então, eu vou ter o meu bit de sinal, o meu expoente, e a parte fracionária agora com 52 bits, novamente começando do bit mais à esquerda. Se eu quiser fazer a operação inversa, eu uso a fórmula. Se eu quiser pegar um número em precisão simples, em binário, e transformar para decimal, eu aplico a minha fórmula. A fórmula é menos 1 elevado ao sinal, nesse caso 1, 1 mais o meu expoente, então 1 mais 0,01, lembrando que esse valor aqui está em binário, então a gente precisa passar para decimal, vezes 2 elevado a 129, que é o meu número, né? 128 mais 1, 129, menos o valor que foi somado quando da representação do número. No caso da precisão simples, 127. Então, 129 menos 127, 2. Então, 2 elevado a 2, 4. Menos 1 elevado a 1, menos 1. E falta, então, fazer a representação desse número agora em base decimal. E para isso, vamos lá abrir o editor de texto, eu vou fazer uso da minha fórmula. Quando eu quero transformar de uma base qualquer para a base decimal, eu faço uso da fórmula visto no início da aula passada. Dígito vezes a base elevado à posição do número. O meu número é o 1 vezes 1,01. A gente começa a numerar, né, do bit menos significativo antes da vírgula. Esse cara é o 0. Os números à esquerda dele vão ser 1, 2, 3, por aí vai. E os números à direita dele, né, que vem depois da vírgula, vão ser o menos 1, menos 2 e por aí vai. Então, no nosso caso, 1 do nosso dígito, vezes a base, que é a base binária, elevado à posição relativa dele no número, que é 0. Mais, aqui não precisaria, mas só para ilustrar, né? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Enfim, 0 vezes 2 elevado a menos 1, que é a posição relativa desse número, desse bit no número, mais 1, que é o dígito, vezes a base, elevado à posição relativa desse cara no número, que é o menos 2. Então, vou ficar com 2 elevado a 0 dá 1, né? 1 vezes 1, 1. 0 vezes qualquer coisa, 0. E 2 elevado a menos 2 equivale a fazer a operação, né? 1 vezes qualquer coisa vai dar o próprio qualquer coisa, então eu tenho simplesmente 2 elevado a menos 2. Isso equivale a 1
vezes 2 elevado ao quadrado. Ou 1 dividido por 4, que é o 0,25. Somando com 1, eu fico com 1,25. Então, eu transformei esse valor que está em base binária em um valor na base decimal. Posso, então, fazer minha conta. 4 vezes 1,25 dá 5, vezes menos 1, menos 5. Então, esse número que eu estou representando equivale ao menos 5. Bom, essa operação aqui eu vou apresentar o algoritmo e o hardware muito em passant, só para que vocês tenham noção de que é uma operação custosa do ponto de vista computacional. Quando eu vou fazer operações que envolvem números em ponto flutuante, eu tenho que me preocupar com várias coisas na hora de representar os números, representar os resultados, fazer as operações. Então, esses algoritmos começam a ficar um pouco complicados. Se não me engano, esse aqui é o algoritmo para fazer operações de soma e subtração em ponto flutuante. E para fazer essas operações, eu tenho uma sequência de passos, começando pela comparação dos números, mais especificamente dos expoentes dos números. Eu quero somar, por exemplo, dois números. Então, eu vou inicialmente comparar os expoentes desse número, para que eu possa saber, né, qual deles é o menor número. O menor número ele vai ter que ser deslocado, né, na sua parte fracionária, um número de vezes tal para a direita, até que os dois números casem, né, até que o expoente dos números seja igual, para que eu possa somar valores com o mesmo expoente. Eu não posso somar simplesmente 0,1 vezes 2 a menos 1 com o 0,1 vezes 2 a menos 50. Eu não posso simplesmente pegar os números e fazer 0,1 mais 0,1. Não dá para fazer essa operação direta, né? Eu tenho que ajustar os expoentes. Então, o primeiro passo é o ajuste dos expoentes. Só quando esses expoentes casarem é que eu tenho os meus significandos, podendo ser somados. Então, depois que eu ajustei os expoentes, eu posso somar os meus significandos. O resultado dessa soma tem que ser normalizado, ou fazendo deslocamentos à direita ou incrementando o meu expoente. Ou fazendo, deslocamentos à direita e, consequentemente, incrementando o meu expoente, ou fazendo deslocamentos à esquerda e decrementando o meu expoente. Feito isso, eu tenho um número que vai ser representado na minha base. Só que esse número não necessariamente pode ser representado com a quantidade de bits que eu tenho. Pode ser que eu tenha um overflow ou um underflow. Se eu tiver um overflow ou underflow, eu tenho uma situação de exceção. Se não, eu posso ter que fazer, né, um arredondamento dos meus bits significandos para que eles possam caber na quantidade de bits. Eu vou fazer um truncamento do meu resultado. Por conta desse truncamento, não necessariamente meu número pode ficar normalizado. Então, eventualmente, eu tenho que voltar para a parte de normalização. Então, vejam que é um algoritmo que começa a ficar muito complicado por conta dessas operações de comparação de expoentes. Né? Então, está ilustrado aqui no meu hardware. Fazer operações de deslocamento, para que eu possa ajustar os valores a serem somados, fazer a operação de soma em si, fazer a normalização, fazer o arredondamento, para poder, então, ter o meu resultado final. Então, isso para soma, né? Ainda tem para multiplicação e para divisão. Eu não vou entrar em detalhes nos algoritmos, né? Nem de... Bom, soma eu só estou passando rapidamente, para vocês verem e entenderem, principalmente, porque operações em ponto flutuante são mais caras do que operações com inteiro. Por que demora mais? Por conta desse monte de operação a mais que tem que ser feita. De comparar expoentes, de fazer a operação de soma, fazer a normalização, verificar se houve overflow, fazer arredondamento, ver se depois do arredondamento o número continua normalizado. Então, não é algo que você faça de maneira imediata. Bom, a gente tem instruções específicas para lidar com
operações de soma, subtração, multiplicação e divisão em precisão simples e dupla. No MIPS, eu tenho add single, para precisão simples, e add double, né? add.d, add.s, para precisão dupla. Sub.single, sub.double. Mul, né? .s e mul.d, né? Multiplicação single, multiplicação double. Div-s e div-d. Então, são todas operações que envolvem ponto flutuante. Para fazer as operações de comparação, tanto em precisão single, simples, quanto double, dupla, eu tenho compare, ponto, a operação, que eu estou representando aqui por um x, pode ser um equal, para ver se dois valores são iguais, not equal, para ver se eles são diferentes, less than, para ver se eles são menor, né, se um valor é menor que outro, less equal, para ver se um valor é menor ou igual a outro, greater than, para ver se é maior do que um valor, ou greater or equal, para ver se ele é maior ou igual a um determinado valor. Então, essas operações aqui entram no lugar do x, tanto no caso do single quanto do double. E eu tenho, depois da comparação, um desvio. Se for verdadeiro, né, quer dizer, se for igual, eu tenho um branch compare para ponto flutuante. Se for verdadeiro, true, ou branch compare false, caso seja falso, né? Vai desviar caso falso, desviar caso verdadeiro. Nós não vamos usar muito no na nossa disciplina Organização de Computadores as operações em ponto flutuante. Elas são mais usadas em arquitetura de computadores, mas eventualmente a gente vai esbarrar com um ou outro exemplo aí relacionado a ponto flutuante. E a gente tem também um conjunto de registradores que são utilizados para fazer as operações em ponto flutuante. Tem o float 0, float 1, float 2, até o float 32. São 32 registradores e eu uso um único registrador quando eu quero trabalhar com precisão simples ou dois registradores em sequência quando eu quero trabalhar com precisão dupla. Bom, aqui eu não falei, né, de maneira exata, mas quando a gente faz as operações de comparação, a gente vai usar um bitzinho para determinar se a operação é verdadeira ou falsa. Se o valor é igual ou diferente, se o valor é menor ou menor que ou menor igual e por aí vai. Então, cada uma dessas operações vai setar um bit e esse bit que vai ser depois verificado quando a gente for fazer o desvio, né, no caso verdadeiro, ou desvio caso falso. Né. A gente tem loads e stores especiais também para poder armazenar valores em ponto flutuante nesses registradores. Eu tenho o LWC1 para fazer leitura, load words, e o store word para fazer operações de escrita. Então, só para exemplificar, né, para que as coisas não fiquem muito teóricas, vamos imaginar que eu tenho essa função de conversão de de Fahrenheit para Celsius, onde eu vou pegar um valor em Fahrenheit para converter em Celsius. Então, tem a formulazinha lá que vocês estudam em física. Opa, não foi minha intenção aqui bagunçar a fórmula, né? Mas, enfim, a gente tem a fórmula aqui da conversão de Fahrenheit para Celsius implementado em C. Então, dado um valor em Fahrenheit, eu vou retornar um valor em Celsius. Vamos imaginar que o valor que eu quero converter seja passado como parâmetro no F12. E que as constantes que eu vou usar, 5.0, 9.0 e 32, elas são acessadas por um ponteiro global, né, pelo global pointer. São constantes que estão lá na parte global. E que a gente quer retornar o valor, nesse return aqui, vai ser colocado no F0. Então, como é que a gente faz a conversão? Bom, primeiro eu leria a partir do global pointer essas constantes, né, o 5 e o 9, para a gente fazer a operação de divisão. E esse valor a gente pode armazenar num temporário, que depois vai ser utilizado para multiplicar lá pelo Fahrenheit menos 32. Então, a primeira coisa é ler esses valores da memória global. Aqui a gente não sabe exatamente onde estão as constantes, tá? Mas imaginando que quando eu for traduzir para a linguagem de máquina, esse valor vai ser convertido num valor inteiro, né? Para fazer registrador base mais deslocamento. Registrador base mais deslocamento
onde esse deslocamento é uma constante. Como ele não falou exatamente em que endereços, a partir do global pointer, essas coisas se encaixam, eu vou assumir que esses endereços são const bytes, const 5 bytes a partir do global pointer e const 9 bytes a partir do global pointer. Tá? Então eu vou ler a constante 5 para o registrador F16 com load word e o F18 para o valor 9 para o registrador F18 com load word C1. Bom, aí eu faço a operação de divisão, são valores em precisão simples, então vou dividir 16, o valor em F16 pelo valor em F18, o resultado vai estar em F16, e esse valor depois eu vou multiplicar, né, pelo resultado da subtração. Então eu tenho que subtrair o valor do Fahrenheit, que a gente falou que está no registrador F12. Então o registrador F12 vai ser subtraído do valor da constante 32, que vai ser o que está armazenado em memória. Eu vou assumir de maneira semelhante que essa constante 32 está tantos bytes a partir do global pointer, tá? Onde cabe aí ao processo de compilação determinar em que posição esse cara vai ser armazenado a partir do global pointer. Então, sei lá, x bytes ou const 32 bytes a partir do global pointer. Então, global pointer mais const 32, que vai ser traduzido aí por um valor constante. Esse valor eu vou colocar no F18. E aí, então, eu subtraio o Fahrenheit desse F18 e coloco no próprio F18. E dado que eu tenho esse resultado, eu posso multiplicar pelo meu valor de 5 dividido por 9 para ter o meu resultado final que eu quero guardar no F0. E a partir daí eu posso fazer o meu retorno. Faço o jump register RA. Vejam que todas as operações aqui são com precisão simples. Tá? Esses números em precisão simples, a gente tem que lembrar que são aproximações para o número. Eles tentam representar o número mais próximo possível, mas a gente sempre perde um pouquinho de precisão, ou muitas vezes a gente perde um pouquinho de precisão. Isso quer dizer que essa operação de arredondamento que a gente faz, à medida que a gente vai operando, pode ser bem crítica. Quer dizer, durante a operação de soma, subtração, multiplicação e divisão, eu tenho o arredondamento do meu resultado da operação. Esse arredondamento, né, que tem um hardwarezinho para fazer o arredondamento, ele pode fazer com que meu número se aproxime mais ou se distancie mais do resultado real. Então, o padrão I3S ele define 2 bits a mais, que é o guarda e o arredondamento, para tentar melhorar a precisão do meu resultado. Então, só para que vocês tenham uma ideia, não fazendo em binário, né, mas fazendo em decimal, né, de como as coisas funcionam. Então, vamos imaginar que eu quero somar esses dois números, 2,56 vezes 10 a 0 e 2,34 vezes 10 ao quadrado. Pelo algoritmo, a gente começa comparando os números. O menor número vai ser deslocado até que os expoentes se casem. No nosso caso aqui, o menor número é o 2,56. Ele vai sofrer deslocamentos até ele casar, até o expoente do número, que aqui está 0, casar com esse expoente aqui. Então, no nosso caso, eu quero somar 2,34 e eu vou deslocando esse número aqui para a minha esquerda para que o meu expoente aumente. 0,256 vezes 10 a 1, 0,0256 vezes 10 a 2. O expoente está igual? Beleza, agora eu posso somar os números. Vejam que nesse momento da soma, se eu tiver 3 bits para fazer a representação do número, eu vou perder esse pedacinho aqui do meu número. Eu vou somar 2,34 com 0,02. O resultado vai ser 2,36 vezes 10 a 2. Por conta dessa possibilidade de eu perder precisão durante a operação de soma, né, por conta desses deslocamentos que eu tenho que fazer para
casar os expoentes dos números, eu uso 2 bits a mais, que são chamados guarda e arredondamento, durante as operações. Para que eu tenha bits extras, no caso aqui, tem 3 bits, mais os 2 da guarda e arredondamento, serão 5 bits para fazer a minha operação, de maneira a tentar minimizar essa perda de informação. Então, quando eu fizer a soma, o resultado vai dar 2,3656. Na hora de arredondar, para que ele case nos 3 números, né, os 3 dígitos que eu tenho para fazer a representação, eu vou aumentar esse camarada aqui em uma unidade. Ele vai passar para 2,37, que é mais preciso em termos de resultado do que 2,36. Está mais próximo ao meu resultado real do que 2,36. Então, esse esquema de guarda e arredondamento, esses bits extras de guarda e arredondamento, são usados durante a operação para tentar melhorar o resultado final, para que o arredondamento leve a um resultado mais próximo ao valor real, já que valores em ponto flutuante, como eu falei, são aproximações para o número, não são um resultado exato. Isso fica mais crítico quando a gente lida com operações ou com aplicações científicas ou aplicações de engenharia. Ok? Bom, chegamos aqui no slide de vida real, então eu vou terminar essa primeira parte da aula 10 e a gente volta daqui a pouquinho falando desses 2 últimos tópicos para a gente poder fechar esse capítulo que tratou de aritmética computacional. Até daqui a pouquinho.